Alguma vez você já foi ler um texto de língua inglesa e não sabia por onde começar? Então fica ligado nesse vídeo que hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de leitura chamada skimming. So let's go! Hello guys, hello everyone! Meu nome é Igor, eu sou professor de língua inglesa e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de leitura chamada skimming. So let's start! O skimming é uma técnica que visa identificar a ideia geral do texto no primeiro passar de olhos, em fazer um levantamento de hipóteses. Para tanto, é necessário prestar atenção ao layout do texto, título, subtítulo, primeiras e últimas linhas de cada parágrafo, bem como as informações não verbal. Elas são figuras, gráficos, tabelas. Você deve se lembrar também que procurar por palavras cognatas vai ajudar quando você estiver aplicando essa estratégia de leitura. Para quem não sabe, palavras cognatas são aquelas que têm a mesma raiz, porém são de línguas diferentes. Então, o skimming é aquela técnica de leitura onde você vai apenas passar o olho pelo texto, fazer um levantamento de hipóteses. Você não precisa ler necessariamente cada parágrafo. Você lê apenas a primeira e a última linha, lê os títulos, lê as imagens ou informações visuais. Agora eu vou mostrar para vocês algumas perguntas comuns, que são perguntas que os professores fazem quando eles querem que os alunos apliquem essa estratégia de leitura. A primeira delas, What is the title of the text? Qual é o título do texto? Bom, o título geralmente é muito fácil de identificar. Geralmente ele apresenta uma fonte maior, ele está em destaque, está em negrito. Então o título não tem muito segredo. A segunda pergunta. What kind of text is it? Que tipo de texto é esse? Nessa pergunta você pode responder o gênero do texto. Você pode colocar se é um texto argumentativo, se é uma receita, se é uma notícia de jornal. Você vai observar os detalhes do texto e dizer que tipo de texto é esse. What's the text about? Sobre o que é o texto? Bom, vocês vão me perguntar, como é que eu vou saber sobre o que é o texto se eu não sei inglês? É aqui nessa parte que entra o uso dos cognatos. Vocês vão observar palavras que são parecidas com as palavras em português e vocês vão utilizar esses cognatos. Vocês também vão utilizar o título, geralmente o assunto do texto já está no título, e se o texto apresentar alguma imagem, você vai fazer a leitura da imagem, vai observar o que essa imagem apresenta para responder sobre o que o texto é. Você também pode ler a primeira e a última linha de cada parágrafo, assim você não vai precisar ler o texto completo e vai saber sobre o que o texto se trata. Vamos lá para a próxima pergunta. Is it a text from a book? É um texto de um livro? Para responder essa pergunta, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar se o texto apresenta a fonte, se apresenta onde foi publicado. Geralmente essa fonte vai ser encontrada no final do texto. Lá você vai poder observar se foi um texto publicado em um site, em um livro. Geralmente, quando o professor faz essa pergunta, não é de um livro. Geralmente é um texto que é tirado da internet, que você vai ter que se ater aos detalhes, como da fonte, como eu falei. E ele está fazendo essa pergunta para te testar. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Where was the text published? Onde o texto foi publicado? Bom, se você soube responder a 4, você vai saber responder a 5. Geralmente na fonte, se for um texto retirado da internet, você vai conseguir achar o nome do site. Se for de um livro, geralmente vai ter o nome do livro. Então, geralmente essa resposta está na fonte do texto. Sempre procure olhar a fonte para saber onde ele foi publicado. Agora vamos dar uma olhada na próxima pergunta. Who is the author of the text? Quem é o autor do texto? Geralmente o nome do autor vem antes ou após o título ou no final do texto, juntamente com a fonte. Você vai poder encontrar o nome do autor geralmente nesses 3 lugares, antes ou depois do título e na fonte. E por último, nós temos a pergunta Where does the author live? Onde o autor mora? Geralmente essa resposta vai estar junto com o nome do autor. Então, já procura lá, junto com o nome do autor, se tem o nome de alguma cidade, o nome de algum estado, o nome de algum país, geralmente vai estar junto com o nome dele. Bom, agora é nosso momento de interação. Quero saber se vocês gostaram de aprender essa estratégia e o que vocês acharam dela.
Comentem aqui no vídeo que depois eu vou dar uma olhada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só comentar aqui no vídeo, depois eu vou dar uma olhada e vou responder vocês. Por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e é isso. See you later!